Olá, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa Enem. No vídeo de hoje vamos estudar um tema muito importante dentro da sociologia e da ciência política que também aparece nas provas do Enem: a diferença entre público e privado na sociedade. Esse tema é fundamental para compreender como a vida social é organizada, como funcionam as instituições e como se estruturam as relações entre o Estado, a sociedade e os indivíduos. Para começar, precisamos entender que a sociedade moderna organiza muitas de suas relações a partir da distinção entre duas esferas principais: a esfera pública e a esfera privada. Essas duas dimensões ajudam a explicar como os indivíduos se relacionam entre si e com as instituições sociais. A esfera privada é o espaço da vida pessoal e individual. Nela estão incluídas as relações familiares, os interesses particulares, a vida doméstica e as decisões que dizem respeito à vida individual das pessoas. A família, por exemplo, é considerada uma das principais instituições da esfera privada, pois envolve relações afetivas, cuidados pessoais e organização da vida cotidiana. Dentro da esfera privada, os indivíduos possuem maior autonomia para tomar decisões sobre sua vida pessoal, como escolhas de estilo de vida, crenças religiosas, relações familiares e projetos individuais. Em geral, essas decisões pertencem ao campo da liberdade individual e não devem sofrer interferência direta do Estado, desde que respeitem as leis e os direitos dos outros indivíduos. Por outro lado, existe a esfera pública. A esfera pública refere-se ao espaço coletivo da sociedade, no qual são discutidos e organizados os assuntos de interesse comum. Nessa esfera estão presentes instituições como o Estado, os governos, as leis, as políticas públicas e os debates políticos que envolvem toda a sociedade. A esfera pública envolve temas que afetam o conjunto da população, como educação pública, saúde pública, segurança, transporte, políticas econômicas e direitos sociais. Nesse espaço, as decisões não dizem respeito apenas a interesses individuais, mas sim ao interesse coletivo. Uma característica importante da esfera pública é a participação social. Em sociedades democráticas, os cidadãos têm o direito de participar da vida pública por meio do voto, do debate político, da participação em movimentos sociais, da atuação em organizações da sociedade civil e da manifestação de opiniões em espaços de discussão pública. Outro elemento importante da esfera pública é a transparência. As decisões que envolvem recursos públicos e políticas governamentais devem ser discutidas de forma aberta, permitindo que a sociedade acompanhe, critique e fiscalize a atuação dos governantes. Na sociologia, essa distinção entre público e privado tornou-se especialmente importante com o desenvolvimento das sociedades modernas. Ao longo da história, especialmente a partir do surgimento do Estado moderno e das democracias contemporâneas, consolidou-se a ideia de que existe uma separação entre a vida pessoal dos indivíduos e os assuntos que dizem respeito ao conjunto da sociedade. No entanto, essa separação nem sempre é totalmente clara. Em muitos momentos, questões que antes eram consideradas privadas passam a ser discutidas na esfera pública. Um exemplo disso são debates relacionados à igualdade de gênero, à violência doméstica e aos direitos das mulheres. Durante muito tempo, a violência doméstica era tratada como um assunto privado da família. Com o avanço dos debates sociais e das lutas por direitos, esse tema passou a ser reconhecido como um problema social e de interesse público, exigindo a atuação do Estado por meio de leis e políticas de proteção. Outro exemplo são as discussões sobre direitos civis, direitos das minorias e igualdade social. Questões relacionadas à discriminação racial, à desigualdade de gênero e aos direitos de diferentes grupos sociais passaram a ocupar cada vez mais espaço no debate público. No contexto do Enem, a diferença entre público e privado costuma aparecer em questões que abordam cidadania, democracia, participação social, direitos humanos e atuação do Estado. Muitas vezes, os textos das questões discutem como determinados problemas sociais deixam de ser considerados apenas questões individuais e passam a ser reconhecidos como temas que exigem políticas públicas.
Também é importante compreender que a relação entre público e privado pode variar de acordo com o contexto histórico e cultural. Diferentes sociedades organizam de maneiras distintas os limites entre a intervenção do Estado e a autonomia dos indivíduos. Na sociedade contemporânea, debates sobre políticas públicas, direitos individuais, liberdade de expressão e regulação estatal frequentemente envolvem discussões sobre até que ponto determinadas questões pertencem à esfera privada ou devem ser tratadas como assuntos públicos. Portanto, compreender a diferença entre público e privado é essencial para entender como funciona a organização das sociedades modernas, como se estruturam as instituições políticas e como os cidadãos participam da vida social e política. Dominar esse conceito permite analisar de forma mais crítica temas como cidadania, democracia, direitos sociais e participação política, assuntos que aparecem com frequência nas provas do Enem e são fundamentais para a compreensão da vida em sociedade.